Igor, tá bem difícil a situação. A cada pronunciamento do presidente, a gente tem uma nova polêmica, mas isso expõe muito do que é o pensamento do próprio governo. Quer dizer, uma ala dentro do PT, inclusive, critica as ações tanto de Fernando Haddad na condução da economia, quanto também do próprio Gabriel Galípolo, que agora assumiu o Banco Central. Quer dizer, a tendência era que a taxa de juros diminuísse, mas na canetada. Obviamente, isso não dá para acontecer, porque a gente via numa tendência de alta. Se o governo faz isso, seria também mais um tiro no pé. E, obviamente, não ia dar certo na economia. São muitos desafios que a gente tem daqui para frente que a gente só conseguiria reverter se o governo assumisse o papel de cortar gastos, reduzir despesas, para aí a gente ter talvez uma queda nos juros, talvez uma inflação mais baixa, não pressionasse tanto o valor dos alimentos. Mas o governo já deu sinais de que não vai mexer na questão dos gastos públicos, até porque já se comprometeu com muita coisa, inclusive com o Congresso. Vamos ver como o governo vai administrar daqui para frente esse problema, que não é só de comunicação, diga-se de passagem, né? Com certeza, e a gente viu que 2024 encerrou com muitas medidas para tentar fazer em 2025 algo diferente na economia, mas não está funcionando, principalmente por conta da forma como o governo se comunica com a população brasileira. E olha, em Brasília, o governo federal está sendo pressionado por partidos do Centrão a realizar uma reforma ministerial, Rose. Pois é, e a gente quer saber se o governo vai topar ou não, até porque em jogo está a própria articulação com o Congresso. Tem parlamentar e partido de olho em cargos dentro do governo. E aí, Igor, como é que vai ficar essa situação? Pois é, nos bastidores o que se fala é que o presidente Lula vai ceder à pressão dos partidos do chamado Centrão, aqueles partidos ali que vão conforme a música, dançam conforme a música. Se quem está no governo é a esquerda, então o Centrão vai com a esquerda, a depender, claro, das verbas parlamentares. Se quem está no poder é a direita, a depender das negociações, o Centrão vai para a direita. Então, os partidos do Centrão são aqueles que têm um pouco mais de liberdade para flutuar entre as ideologias diferentes dentro do Congresso Nacional, dentro do governo federal. E a expectativa é que o presidente Lula ceda a essa pressão do Centrão e faça uma reforma ministerial. Nos bastidores, o que se fala é o seguinte: os partidos estão querendo protagonismo dentro do governo e, para isso, eles querem os ministérios mais importantes. Por exemplo, o Ministério da Defesa, hoje na liderança de Múcio Monteiro, pode muito provavelmente ter Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que é um político do PSD. Daqui para frente pode ser o novo ministro da Defesa. PSD é o partido que mais cresce no país e busca protagonismo. O presidente do PSD também é um figurão político, é Gilberto Kassab, e ele já deu aval para que o PSD compre as ideias do governo desde que o partido ganhe mais protagonismo dentro do governo federal. Então, o Ministério da Defesa ficaria, por exemplo, com Rodrigo Pacheco. Outro ministério que está em jogo é o de Nízia Trindade, da Saúde. O Ministério da Saúde é um dos mais importantes do governo federal. E desde o início do governo Lula, o Centrão quer o Ministério da Saúde. Parece que agora vai, porque realmente a situação do governo federal não é boa. Se por acaso o governo federal não der esse protagonismo para os partidos do Centrão, são duas consequências que o governo vai enfrentar. Primeiro, o orçamento de 2025, que deveria ser votado em dezembro do ano passado, deve ficar somente para março ou abril. Isso vai ser uma catástrofe para o governo federal, porque enquanto o orçamento não for aprovado, o governo tem que lidar com um orçamento provisório, ou seja, gastar apenas para pagar o salário dos servidores e para manter a máquina pública. Não pode investir, não pode anunciar nenhum projeto novo enquanto o orçamento de 2025 não for aprovado. Então, é uma pressão muito grande que o governo federal pode sofrer. Uma outra consequência é ver os partidos do Centrão se afastando do governo federal. A avaliação é que, se o governo não melhorar a imagem do presidente Lula, a credibilidade e não der protagonismo para os partidos, então daqui até outubro deste ano,
o Centrão vai se afastar do presidente porque quer evitar que essa imagem ruim do presidente respingue em seus deputados e senadores. Ano que vem é um ano eleitoral, vai ter eleição não só para presidente, mas também para deputado federal, para deputado estadual, vai ter eleição para senador, para governador, e os partidos políticos não querem que a imagem ruim do presidente seja associada a esses partidos e não prejudicar os seus candidatos. Então, o governo Lula se vê pressionado para dar protagonismo a esses partidos e para melhorar a sua imagem, para que esses mesmos partidos não se afastem do presidente. É uma corrida contra o tempo, Lula tem até pelo menos outubro para resolver essa situação, mas a reforma ministerial já é dada como certa. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara de um outro partido, do Progressista, entraria no Ministério da Agricultura, Rodrigo Pacheco no Ministério da Defesa e mais algum outro figurão político seria o novo ministro da Saúde no lugar de Nízia Trindade. A gente vai seguir acompanhando. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!